é uma substância extremamente ordinária, né? Ordinária que eu quero dizer não causa mal, né? Orgânico generalizado, ela pode causar um dano mental muito grande nos usuários. Ela não, por exemplo, ela pode daí gerar esses quadros paranoides, fobia social, etc. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a maconha ou qualquer outra substância, para mim, nunca vai ser um problema da justiça, né, ou da polícia, vai ser um problema médico. Então, são debates diferentes, né? Sim, porque Essa que é a uma questão. perspectiva totalmente diferente. Quando tu olha por um lado e quando tu olha pelo outro. Não tem como você ver só o traficante nesse assunto. Rogério, explica melhor como é a poda neuronal normal. A poda neuronal normal é o seguinte, ao não utilizar a maconha, né, a maconha é a principal causadora de uma intromissão, né, ou de um impedimento de que haja poda neuronal. A poda neuronal é como, vamos supor assim, como se a gente estivesse podando uma árvore ou uma planta. Até que idade é feito isso? A poda neuronal, ela acontece até, teoricamente, seria até os 25 anos. Porém, então se fumar maconha depois dos 25, não tem problema. Não teria problema. Exatamente. Tá vendo? Olha só. Mas eu queria saber um pouquinho mais, assim, isso acontece biologicamente por quê? Por maturação cerebral? Porque a substância da maconha, ela impede que aconteça naturalmente a poda neuronal. Aquela TLC, como é que é o nome daquilo? THC. O THC. Né? Outra questão, e até hoje a gente não conseguiu bloquear os receptores da maconha, é que os receptores CB1 e CB2, eles estão localizados em quase todas as regiões do cérebro. Então isso é complicado, porque o mecanismo de ação ele fica às vezes diferentes em algumas pessoas, né? Porque tem regiões que acalmam, tem regiões que dão euforia, tem regiões que estimulam. De um modo geral, Rogério, desculpa te interromper, mas o que eu vejo assim como observadora da área assim, de jornalismo, o que a gente vê é notícia, por exemplo, de diretores de cadeias penitenciárias que fazem meio que vista grossa para a maconha, porque ela deixa as pessoas mais calmas. A maconha, a característica principal dela é deixar calma. Muitas pessoas falam que ajuda a dormir. Fica de boa. Algumas pessoas... Fica de boa. Fica de boa. Maconha é uma substância que... o diferente, por exemplo, da cocaína, né, que as pessoas ficam eufóricas e paranoicas, né, paranoides, a maconha, ela normalmente não causa isso imediatamente, né, mas nos adolescentes, ela pode causar bastante paranoia, né, muita paranoia. Bom, o fato é o seguinte, esse assunto vai ter que ser discutido e colocar tudo junto, porque não dá para ver só pelo lado policial, porque parece que a guerra às drogas, os Estados Unidos perderam e o resto do mundo perdeu também. A guerra das drogas é o maior absurdo que já ocorreu na história da humanidade, né? A guerra das drogas é um genocídio e é um extermínio e é um encarceramento. Encarceramento, ela é principalmente um encarceramento de alguns segmentos da sociedade, né? Bom, eu pedi ao Dr. Maia que assistisse um filme chamado O Poço. Eu lembro que eu falei com ele na quarta-feira. Qual filme? O Poço. O Poço? Aham. Poço.
Poço. Não sei, o senhor assistiu, doutor Maia? Maia viu? Eu vi. Eu também vi. Eu vi o Poço. Mas antes do Poço, quer dizer que se eu e tu e a Beatriz nos juntarmos, nós podemos usar maconha por uma ação entre amigos? A gente pode fumar maconha, né? Bela ideia. Nessa quarentena estou gostando da ideia. A maconha deixa a gente meio letárgico, né? Sim, vamos começar a ter lembranças da década de 60, de 70. Isso, velhas lembranças. Deixa... olha, particularmente eu acho que a maconha é uma recreativa, deixa a pessoa bem abobada, né? Hein, Rogério, eu vejo assim que nos países onde ela está sendo, aí nos Estados Unidos mesmo, sim, é tida como recreativa, né? A maconha aqui, por exemplo, aqui na Flórida, né, eu tenho pacientes meus aqui que eles dizem assim, não, eu vou ali no dispensário e eu tenho a receita para comprar a maconha medicinal, o que é usado bastante aqui, a maconha medicinal. Subterfúgio. Exatamente, porque esse paciente, por exemplo, que usa isso, ou alguns outros, eles não usam, na realidade, o meu ponto de vista médico é que eles não deveriam estar usando. Eles não deveriam estar usando, né? Mas o álcool, que quase todos usam, também não, né? Também não. Pois é. Também não. Né? Também não. Porque o álcool é assim, cada vez que você vê e ouve falar a respeito de violência doméstica, uma porcentagem assim, acima de 60% tem ali no meio, tem álcool. Com certeza, né? Com certeza. O álcool é o seguinte, o álcool ele liga-se a receptores GABAérgicos, que são os mesmos receptores dos benzodiazepínicos, que são os calmantes. Então, o álcool também em doses leves ou moderadas, ele é um calmante, ele também é um relaxante, mas aí depois ele passa a ser um euforizante e depois ele passa a ser um depressor do sistema nervoso central. E o álcool inibe a inibição. O álcool inibe a inibição. Então, a pessoa fica desinibida, né? E ela perde... a gente diz que o superego, o Maia gosta disso, né? O superego se dilui no álcool. Não, e tu sabe que no lançamento da escola, agora no Carnaval, que é uma latinha de gin tônica, e eu experimentei, assim, 7,5 de álcool, mas olha, fantástico, diz que o consumo foi, assim, quase passou da cerveja. Pá. Sim, mas na década de 70, 80 ali, era moda, gin tônica. Era moda, e agora na latinha, tu não imagina a quantidade que tem no supermercado e que sai assim, que é uma beleza. Né? É que nem aquela vodka com limão também. Exatamente, Porque gin tônica... Esse é um ansiolítico absolutamente, como diz o Rogério, perfeito. Então, quer dizer assim, se eu tomar uma long neck de vodka com limão ou essa outra gin com tônica, umazinha só, tá dentro de um contexto bom. Claro. Tá. Agora, se eu tomar uma caixa... Aí... Se tomar uma... se começar e não parar mais, entendeu? Perfeito. Mas, Beatriz, eu vi o Poço. Sim. E, na realidade, é um filme, só para fazer um spoiler do filme, né? É uma prisão com 333 andares e que cada andar fica 2 pessoas condenadas por os mais diversos crimes. E esse poço, com 333 andares, é alimentado, as pessoas que estão no poço são alimentadas por um lugar central que desce do primeiro nível até o 333, com uma mesa que no primeiro nível é carregada de tudo que tu pode imaginar, de coisas boas, lagostas, escargot, camarões, bolos, vinhos,
tudo que tu pode imaginar naquele nível 0 é feito por gourmets e que começa a descer do 1 até o 333. Mas do 1 até o 51, geralmente não chega mais comida, porque todo mundo que passa nos níveis, dura 2 minutos para os caras comerem, comem assim como se fossem morrer no outro dia ou logo depois. Então, quando chega no nível 51, geralmente não tem mais nada. Então, a metáfora inicial é capitalista, quer dizer, todo mundo tira o que puder e nos níveis mais baixos vai ficando cada vez mais sem nada, até que nesse nível 51, então, quase não sobra nada. E mensalmente as pessoas são sorteadas para mudar de nível. Então tu pode estar no nível 2 com bastante comida e daqui a pouco lá no 120 com 0 comida. Até que 2 ou um deles, eu posso escolher quando entro no poço, alguma coisa para levar. E o filme começa com 2, que tem um leva Dom Quixote de La Mancha como livro, e o outro uma faca super afiada, que é um cara mais experiente, e o outro é mais recente. Aí então eles começam a conversar e esse mais velho da prisão essa começa a mostrar como é que é a prisão. E várias vezes passa aquela comida e o amigo que está ali preso não come e ele começa a dizer, aproveita, come, porque daqui a pouco vai faltar e nós vamos mudar de nível. Então a coisa começa aí em várias situações, mas o importante, então, quando eles chegam num determinado momento, os dois se desentendem, ele amanhece amarrado, num nível bem profundo, e aí não tem mais comida, não chega mais comida. Então, este amigo que está no mesmo lugar com ele, que era amigo, pega aquela faca e tira um bife da coxa dele, porque faz um mês que não se alimenta. Então começa o pânico, o terror, daqui a pouco surge alguém que o protege, ele então acaba com uma outra pessoa na cela que é um negro, e esse negro quer subir pelos buracos com corda, mas as pessoas não deixam, e a coisa começa a ficar até que eles criam uma posição, vamos descer por a comida, e depois dos 51 a gente começa em cada nível mais alto, a gente começa a distribuir a comida em pratos para sobrar para todos lá de baixo. E aí, quando eles chegam no 51, o que eles veem a partir daí? Que é uma luta desesperada. Então, o que seria um socialismo passa a ser uma briga violenta por ordenar o que seria humano nas pessoas. E ninguém aceita e tem que fazer lutas incríveis. Está tudo morto, até que eles vão até o 33, o 333, aí surge uma menina que está lá no último andar, com uma espécie de esperança para uma mudança de ser mais humano. Então, duas posições que hoje estão completamente em oposição, o capitalismo e o socialismo, numa briga constante que dá uma ideia interessantíssima do momento atual que nós estamos vivendo. Esse seria o resumo mais, vamos dizer, sucinto do filme, mas para que a gente entenda melhor, realmente tem que se ver para discutir mais. Posso fazer um comentário, Bea? Claro, claro. Eu acho interessante essa abordagem que o Maia está trazendo, o seguinte, nós estamos vivendo hoje, eu acho que a gente já estava vivendo antes de uma maneira gradual, chegar nesse momento. Um momento em que o capitalismo, eu não vou falar palavras clichês, né? Mas, por exemplo, existe um sentimento duplo, ambíguo, que é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente vive um sistema capitalista no nosso mundo ocidental, as pessoas agora não estão podendo pagar as suas contas, mas elas não podem trabalhar para pagar as suas contas.
E aí o Estado tem que